Torcedor vascaíno, fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, no nosso canal Comentaléu que traz curiosidades, informações, notícias e muito mais sobre o Vasco da Gama aqui todos os dias. Mas vamos falar hoje sobre Vasco e Coritiba. Olha, virou decisão, meu amigo. E o Vasco vai apelar para dois reforços importantes para esse jogo e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a camisa 3 do Vasco, um dado curioso. Você sabe quantos jogos o Vasco ganhou nas últimas partidas aí com a camisa 3? Você sabia que ela virou um amuleto para o Vasco vencer? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o aproveitamento de Fernando Diniz. Você sabia que o aproveitamento de Fernando Diniz é um dos mais altos entre a Série B e também dos últimos técnicos do Vasco? Vamos trazer tudo isso aqui e mais um pouco agora no nosso canal Comentaléu Vascaíno. Então sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve galera! Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas, tudo bem com vocês? Vascaínos e vascaínas, aquele abraço para todos vocês. Estamos iniciando o nosso vídeo, deixando você muito bem informado todos os dias aqui no nosso canal Comentaléu. Antes de trazer os nossos vídeos, falar os nossos assuntos aqui de hoje, agradecer, né? Como eu sempre faço em todos os vídeos, a gratidão sempre será enorme aqui nesse canal. Porque se não fossem vocês, torcedores vascaínos, a gente não estaria aonde estamos. Vocês dão um apoio muito grande e, como eu sempre digo, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pelo carinho e apoio de todos os dias. E, para você que está chegando pela primeira vez, um amigo te recomendou, tá vendo esse botãozinho que tá vermelho aí? Não era nem para ele estar vermelho, já era para você ter se inscrito aqui no nosso canal, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco todos os dias. Então se inscreve, porque aqui é para falar de Vascão. E também deixar o recado do nosso clube de membros, estou te esperando, hein? Quem sabe você não vira membro e participa ao vivo comigo? Vem com a gente, hein? Estou te esperando aqui para você bater aquele papo ao vivo comigo. Então, o precinho, ó. Então, vem com a gente, camarada, e você me dá um apoio enorme. E olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora. Eu vou trazer dados curiosos sobre a situação do Vasco aqui que vocês vão gostar. Mas antes disso, só deixar um recadinho. O Vasco não treinou hoje. Aí muita gente vai dizer, perdeu e não treinou hoje. O que foi que aconteceu? O Vasco treinou no último domingo no Maranhão. Abriu mão do dia que teria de folga no Maranhão para treinamento. O Vasco treinou lá. E nesta segunda-feira, o Vasco que chegou do Maranhão, até uma viagem um pouquinho mais cansativa, o Vasco aí deu uma folga aos jogadores. Na próxima terça-feira, o Vasco deve voltar aos treinamentos e com isso pensar com força total para o jogo contra a equipe do Coritiba, que é um jogo importantíssimo e virou decisão. E o Vasco deve ter dois reforços importantes nesse jogo. O primeiro, torcedor vascaíno, é você. Sim, você. É o principal reforço que o Vasco deve ter nesse jogo. O Vasco, inclusive, já pediu aí para uma venda de 11 mil ingressos. O Vasco deve disponibilizar 11 mil ingressos para esse jogo contra a equipe do Coritiba, que acontece no sábado, às 16h30, e deve ter um apoio maciço. É claro, tem muita gente que está desacreditada. Eu acho que por isso também deve afastar algumas pessoas, que essa derrota contra o Sampaio Corrêa, ela atrapalhou, né? Muita gente ficou decepcionada, né? Quem não ficou com essa derrota do Vasco? Mas o Vasco espera um bom público. Os protocolos também devem sofrer alterações por causa daquela situação que a gente já trouxe em outros vídeos, né? O Vasco deve, as pessoas que têm 2 vacinas não devem precisar mais do PCR, poderão entrar a São Januário, as pessoas com uma dose da vacina só terá que passar pelo teste PCR. Mas o Vasco deve confirmar isso aí em breve, se não já confirmou enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, por meio do seu site oficial, quais serão os protocolos para esse jogo. Mas promete 11 mil ingressos aí e a torcida empurrando, né? Querendo ou não, gente, a gente está numa situação que ainda dá para acreditar. E tem jogos diretos agora, né? Goiás CSA, tem o próprio Botafogo que enfrenta a equipe do Cruzeiro que está em ascensão e pode perder ponto. Tem o Confiança brigando contra o rebaixamento que vai enfrentar o Avaí no domingo. Então dá para acreditar sim e óbvio, o Vasco tem que fazer a sua parte. O outro reforço deve ser a volta de Andrei. Isso mesmo, Andrei deve voltar ao time do Vasco. O Vasco ainda vai fazer um pequeno exame, vai testar o jogador ainda, mas ele já vem treinando desde a última quinta-feira e não deve ser problema para o jogo. A situação é só a dúvida, se o Fernando Diniz vai tirar o Bruno Gomes para botar o Andrei, se o Fernando Diniz tira o Gabriel Peck e bota o Andrei e ao lado do Bruno Gomes, como foi no início do jogo contra o Goiás, ou se ele fará outro tipo de mudança, ou até mesmo se ele vai deixar aí o Andrei no banco
para o Bruno Gomes. Mas, querendo ou não, Andrei é um dos jogadores que mais roubaram bola com a camisa do Vasco na era Diniz e também um dos jogadores que mais fizeram parte aí das jogadas, né? O jogador que vem iniciando a jogada muito bem. Eu já falei aqui, né, que o Andrei tem até na transição um pouco mais rápido que o Bruno Gomes, então deve ser um reforço aí para esse jogo contra a equipe do Coritiba. Outra questão que o Vasco deve se ligar para esse jogo contra o Coritiba é sobre o seu uniforme. É isso mesmo, o uniforme número 3 do Vasco. Para quem não sabe, nos últimos 4 jogos o Vasco jogou 3 com o seu uniforme. O jogo contra a equipe do Brusque, o jogo contra a equipe do Confiança e o jogo contra a equipe do Goiás, o Vasco ganhou todos eles com a camisa 3. E muita gente na internet está fazendo uma corrente aí, a galera pedindo nas redes sociais para o Vasco jogar com a camisa 3 contra o Coritiba. E você, torcedor, você acredita que você é supersticioso, você acredita nessa situação aí? Acha mesmo que a camisa 3 vai dar certo? Pelo menos os últimos resultados demonstraram isso. O Vasco jogou contra a equipe do Sampaio Corrêa com a sua camisa número 2, que é a camisa branca, e acabou perdendo para a equipe maranhense. Então, por toda a dúvida aí, a galera do departamento de marketing, diretoria de futebol, joga aí com essa camisa 3, né? Porque tava dando certo, o Vasco veio 3 vitórias seguidas, então bota a camisa 3 aí para jogar, né? Para ver se dá uma sorte e o Vasco volta aos caminhos da vitória contra a equipe do Coritiba. E para encerrar esse vídeo, eu vou trazer um dado estatístico muito bom. Você sabia que o Fernando Diniz já tem aí um aproveitamento superior, já tinha tendo nas últimas rodadas, mas muita gente falou, Léo, só são 3, 4 jogos, são 6 jogos agora. Fernando Diniz tem 66,7% de aproveitamento no comando técnico do Vasco. Para você ter uma ideia, o Coritiba tem um aproveitamento aí de 61%. Então, ele já vem acima do líder. Colocando os seus antecessores, o Fernando Diniz tem um aproveitamento aí acima de Marcelo Cabo, que teve 56% de aproveitamento no comando técnico do Vasco, e de Lisca, que foi o pior entre os que passaram o Vasco esse ano. O Lisca teve um aproveitamento aí de 36% somente. Então o Fernando Diniz tem condições. Se o Fernando Diniz voltar ao seu aproveitamento e essa for a única derrota, se ele continuar nos próximos 5 jogos fazendo aí o aproveitamento que ele teve nos seus 5 primeiros jogos, o Vasco somaria aí pouco mais de 2 pontos, mais 9, o Vasco somaria 11 pontos. Chegaria aí a 44 ou 54 pontos, faltando 7 aí para chegar aos 61, que é o ponto mágico para subir. Se o Fernando Diniz permanecer nesta pegada, o Vasco subirá sim. Outro dado importante é o dado de finalização, né? O Vasco teve 86% de finalizações. O Vasco melhorou também a posse de bola, subindo aí a 68%, 69% por jogo. E está conseguindo também ser mais efetivo e roubar mais bolas. Consequentemente, o Vasco do Diniz está mais preparado do que o dos seus antecessores. Um Vasco que tem mais cuidado. A bola aérea, infelizmente, ainda é o grande problema. Mas o Vasco de Diniz vem tendo um aproveitamento bom e que isso pode ser um alento para você, torcedor, para nós, torcedores, né? E pode significar uma subida do Vasco para a Série A. Então é isso. Saudações vascaínas. Mais informações a gente vai trazer um novo vídeo amanhã. Qualquer nova informação que tiver, a gente traz aí um vídeo de notícias rápidas para atualizar vocês. Aquele abraço, tamo junto e até mais.